O milagre de Gabriel, quando a fé venceu o impossível. Vanessa sempre foi uma mãe forte, mas quando o médico olhou nos seus olhos e disse as palavras que mudariam sua vida, ela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Leucoencefalopatia megalencefálica. O nome soava como uma sentença. Seu filho, Gabriel, de apenas 3 anos, tinha uma doença rara e degenerativa que afetava o cérebro, causando convulsões, atraso no desenvolvimento e, segundo os especialistas, uma expectativa de vida curta e cheia de sofrimento. Não há cura, disseram. Prepare-se para o pior. As noites se tornaram longas. Vanessa chorava em silêncio enquanto Gabriel dormia, seus pequeninos braços tremendo mesmo no sono. Ela já havia perdido o emprego por causa das constantes internações, e o marido, abalado pela notícia, afundara em um silêncio doloroso. A casa, antes cheia de risadas, agora ecoava o som do aparelho de oxigênio e o zumbido do monitor cardíaco. Até quando, Senhor, ela sussurrava, sem forças para rezar. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas discretas, bateu à sua porta com um prato de comida. Minha filha, você não está sozinha, disse, segurando sua mão. Na congregação cristã, a gente ora e Deus ouve. Venha conosco domingo. Não custa tentar. Vanessa hesitou. Ela não era de igreja, não conhecia a Bíblia, mas o desespero falava mais alto. Vou, respondeu, com um fio de esperança. No domingo seguinte, Vanessa entrou na pequena sala de reunião da Congregação Cristã no Brasil, acompanhada por Dona Maria. O lugar era simples, cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas, sem imagens ou enfeites. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa social, cantavam hinos à capela, vozes unidas em harmonia pura, sem instrumentos. A letra de A Jesus, terno pastora ecoava no ar, ele é o nosso guia, nossa luz, nosso amparo. Vanessa sentiu algo estranho no peito, uma calma que não vinha dela. O ancião, um homem de rosto sereno e voz firme, dirigia a reunião com simplicidade. Irmãos, hoje é dia de buscar a Deus com fé, disse. Temos visitantes, e o Senhor conhece cada coração aqui. Quando chegou o momento dos testemunhos, irmãos se levantavam, um a um, para contar como Deus havia os livrado de dívidas, doenças, ou até da morte. Uma irmã falou sobre seu filho que quase morrera afogado e fora salvo. Outro irmão contou como, após anos de desemprego, conseguiu um trabalho no dia seguinte à oração. Vanessa ouviu tudo aquilo e pensou, será que Deus também pode me ouvir? Na hora da oração, o ancião pediu, quem tem um pedido urgente, levante a mão. Vanessa, tremendo, ergueu a mão. Irmãos se aproximaram, colocaram as mãos em seus ombros e começaram a orar em voz alta, com lágrimas. Senhor, toca neste menino. Restitui a saúde de Gabriel. Fortalece esta mãe. Ela nunca tinha visto tanta fé junta. Quando o ancião impôs as mãos sobre ela e orou com autoridade, Vanessa sentiu algo quebrar dentro dela. Pela primeira vez em meses, ela chorou não de dor, mas de alívio. Na semana seguinte, Vanessa voltou. E na outra também. Dona Maria lhe emprestou uma Bíblia, e ela começou a ler os Salmos à noite, ao lado da cama de Gabriel. Mesmo que ele não sarasse, pensava, aquela paz já era um milagre. Mas Deus tinha mais. Foi numa quinta-feira, dia de reunião de oração. Gabriel havia tido uma crise forte naquela manhã, e os médicos disseram que seu estado estava piorando. Vanessa o levou no colo, envolto em um cobertor, até a igreja. O ancião, ao vê-lo, chamou todos para orar. Vamos clamar a Deus por este menino, disse. Os irmãos se ajoelharam, alguns chorando, outros com as mãos erguidas. O coro de vozes encheu a sala, Senhor, tem misericórdia. Senhor, opera um milagre. De repente, Gabriel, que estava inconsciente, mexeu a mão. Depois, abriu os olhos. Vanessa gritou, ele está olhando para mim. O menino, que há semanas não reagia a nada, sorriu fraco. O ancião pediu silêncio e, com voz emocionada, disse, Glória a Deus. Este é o início. Naquela noite, Gabriel dormiu sem convulsões pela primeira vez em meses. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam melhora inexplicável.
É um caso atípico, disseram, sem conseguir esconder o espanto. Vanessa sabia a verdade, era Deus. Pouco tempo depois, Gabriel começou a engatinhar. Depois, a falar. Hoje, com 7 anos, ele corre, brinca e não mostra sequelas da doença que quase o levou. Os médicos disseram que era impossível, Vanessa conta, com lágrimas nos olhos, em seu testemunho na igreja. Mas onde o homem diz o impossível, Deus diz o eu sou possível. No dia do batismo de Vanessa nas águas, a igreja inteira se encheu de alegria. Ela desceu à piscina batismal vestida de branco, como manda a doutrina da congregação cristã, e emergiu com um sorriso que só quem conheceu sua dor poderia entender. Morri para o desespero e nasci para a fé, disse ela depois, abraçada ao filho. Hoje, Vanessa serve na igreja. Ajuda a limpar a sala de reunião, visita os doentes e, acima de tudo, testemunha. Muitas pessoas pensam que milagre é só a cura, diz ela. Mas o maior milagre foi Deus me mostrar que, mesmo no vale mais escuro, Ele está lá. A congregação me ensinou que a fé não é só pedir, é confiar. E quando a gente confia, Deus age. Na Santa Ceia, quando o pão e o vinho são passados entre os irmãos, Vanessa sempre segura um pouco mais a porção, lembrando do corpo e do sangue de Cristo que a sustentaram nos dias mais difíceis. E quando os hinos são entoados, sem instrumentos, só vozes, ela canta mais alto que todos, porque sabe, aquelas palavras são verdade. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, 3, 4, para Vanessa, não é só um versículo. É a história da sua vida. Vanessa nunca imaginou que sua vida poderia se transformar tanto. Depois daquela noite na congregação, quando sentiu o toque de Deus como um fogo suave no coração, tudo começou a mudar. Não foi de um dia para o outro, mas foi real. Como uma semente plantada em terra boa, sua fé foi crescendo, mesmo quando as chuvas da vida ameaçavam arrastá-la. Os médicos ainda não entendiam como seu corpo respondia tão bem aos tratamentos. É como se algo a mais estivesse agindo aqui, um deles chegou a dizer, olhando os exames com espanto. Vanessa sorria por dentro. Ela sabia muito bem o que era, as orações dos irmãos, as mãos levantadas em seu favor, as noites em que, mesmo fraca, ela se ajoelhava no quarto e repetia, Senhor, não é a minha vontade, mas a tua que eu quero. E Deus ouviu. Não só a doença foi recuando, como coisas que ela nem havia pedido começaram a acontecer. Seu marido, que antes vivia amargurado e distante, começou a acompanhá-la aos cultos. No começo, foi só para fazer companhia, como ele dizia. Mas uma noite, durante um testemunho, ele chorou. Não foi um choro alto, chamativo, foi daquele tipo que abala a alma. Quando chegaram em casa, ele segurou a mão dela e falou, com a voz embargada, Vanessa, eu também quero isso que você tem. Ela não precisou dizer nada. Só abraçou ele forte, agradecendo a Deus por mais um milagre. Os filhos também mudaram. O mais velho, que já estava se envolvendo com más companhias, começou a participar da mocidade. Uma tarde, ele chegou em casa com os olhos brilhando, Mãe, hoje eu aceitei Jesus. Vanessa caiu de joelhos ali mesmo, na sala, e chorou como nunca. Não eram lágrimas de alívio, eram de gratidão. Porque ela sabia que não era obra sua, era Deus reconstruindo sua família, pedra por pedra. Os vizinhos notavam a diferença. O que aconteceu com vocês? Perguntavam. Vanessa não tinha vergonha de responder, Deus aconteceu. E convidava todos para os cultos. Alguns iam por curiosidade, outros por necessidade, mas muitos ficavam porque, como ela, encontravam ali algo que não achavam em nenhum outro lugar, paz. Um dia, durante uma reunião de oração, a irmã que havia orado por ela na primeira noite se aproximou e disse, Vanessa, você lembra quando eu falei que Deus ia te usar? Ela assentiu, emocionada. Pois é. Agora é a sua vez de estender a mão para outros que estão no escuro. E foi o que ela fez. Começou a visitar hospitais, levar a palavra de confiança para quem estava desanimado. Não falava com palavras bonitas, mas com a verdade simples que havia aprendido. Deus não promete que a dor vai passar amanhã, mas Ele promete que não vai nos deixar sozinhos. Muitas pessoas choravam ao ouvi-la, porque falava com a autoridade de quem tinha estado no vale e voltado vitoriosa.
Anos depois, numa santa ceia, Vanessa olhou ao redor e viu sua família toda unida, seus filhos servindo a Deus, seu marido como diácono. E lembrou daquela noite em que entrou arrasada na congregação, sem esperança. Agora, ela não só tinha esperança, ela era esperança para outros. Quando o pão e o vinho chegaram às suas mãos, ela segurou com ainda mais reverência. Porque sabia, aquele não era só um símbolo. Era prova de que, quando tudo parecia perdido, Cristo havia dado a sua vida por ela. E em troca, ele lhe dera uma vida nova. O Senhor é bom para os que nele confiam, para a alma que o busca. Lamentações 3:25, Vanessa não precisava mais duvidar. Ela havia vivido isso. E agora, com o coração cheio, só queria uma coisa, que mais pessoas descobrissem que milagres não são lendas. São realidades para quem crê. Naquela mesma noite, depois da ceia, Vanessa sentiu um desejo forte de compartilhar o que Deus havia feito em sua vida. Enquanto ajudava a arrumar as cadeiras do salão, sua irmã em Cristo, a irmã Marta, se aproximou com um sorriso. Vanessa, você tem brilhado tanto ultimamente. Parece que tem uma luz diferente em você. Vanessa sorriu, emocionada, e contou tudo. Falou da depressão que quase a destruiu, das noites em que chorava sozinha, da sensação de que ninguém a entendia. Mas também falou do dia em que, mesmo sem forças, entrou na congregação e ouviu uma palavra que parecia dirigida só a ela. Falou do obreiro que orou por ela com tanta fé que ela sentiu algo quebrar dentro do peito. E falou do milagre que veio depois, a paz que invadiu sua alma, a restauração do seu casamento, a transformação dos seus filhos. A irmã Marta escutava com os olhos cheios d'água. Quando Vanessa terminou, ela segurou suas mãos e disse: Eu também preciso de um milagre, Vanessa. Meu filho está nas drogas, meu marido está desempregado, e eu não aguento mais chorar sozinha. Você acha que Deus pode me ajudar como ajudou você? Vanessa não hesitou. Ela abraçou a irmã Marta com força e respondeu: Não só pode, como vai. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele mudou minha vida, Ele pode mudar a sua também. Vamos orar agora mesmo? As duas se ajoelharam ali mesmo, entre as cadeiras ainda quentes dos irmãos que haviam saído. Vanessa orou com a mesma fé que um dia alguém orou por ela. E enquanto falava com Deus, lembrava de cada detalhe da sua própria história, como o desespero tinha virado esperança, como o choro tinha virado louvor, como a morte tinha dado lugar à vida. Ela sabia que não era apenas uma história bonita, era uma prova de que Deus ainda opera milagres. Nos dias seguintes, Vanessa começou a visitar a irmã Marta em casa. Levava um café, um abraço, e sempre uma palavra de ânimo. Elas oravam juntas, liam a Bíblia, e Vanessa compartilhava tudo o que aprendia nas reuniões de doutrina. Pouco a pouco, a irmã Marta foi sentindo sua fé crescer. Seu marido começou a frequentar os cultos, e, embora as lutas ainda existissem, havia algo novo no ar, uma confiança de que Deus estava no controle. Até que, numa tarde de sábado, enquanto Vanessa e a irmã Marta estavam na igreja ajudando a preparar o lanche para as crianças, o filho da irmã Marta entrou pela porta. Ele estava magro, com olheiras, mas nos seus olhos havia um pedaço de luz que não estava lá antes. Mãe, eu preciso de ajuda, ele disse, com a voz trêmula. A irmã Marta correu para abraçá-lo, chorando. Vanessa, emocionada, chamou o pastor, que prontamente orou pelo jovem. Naquele momento, mais uma família começou a experimentar o poder de Deus. Quando Vanessa chegou em casa naquela noite, seu marido percebeu logo que algo especial havia acontecido. O que foi, amor? Você está diferente, ele perguntou. Vanessa sentou ao lado dele no sofá e contou tudo. Falou da irmã Marta, do filho dela, e como Deus estava agindo mais uma vez. Eu só fiz o que alguém fez por mim, ela disse, com os olhos brilhando. Deus não nos salva para ficarmos parados. Ele nos salva para sermos instrumentos nas mãos dele. Seu marido, o diácono Carlos, sorriu e apertou sua mão. Isso é o que a igreja é, Vanessa. Um lugar onde os feridos são curados e os curados se tornam curadores. E assim, Vanessa entendia cada vez mais o propósito de Deus para a sua vida. Ela já não era apenas uma mulher que havia recebido um milagre agora, ela era parte do milagre de outras pessoas. Cada sorriso que via no rosto de um irmão, cada testemunho de vitória que ouvia nos cultos, cada família que se restaurava, era como se Deus lhe dissesse:
você faz parte disso. Sua fé, sua obediência, seu amor, tudo isso está mudando vidas. E ela sabia que isso era só o começo. Porque na congregação cristã no Brasil, milagres não são coisas do passado. São realidades do presente, para quem crê, para quem busca, para quem não desiste. E Vanessa, com o coração cheio de gratidão, estava pronta para ver muito mais. Vanessa começou a perceber que Deus não só a havia curado, mas também a estava preparando para algo maior. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ela orava pedindo direção. E foi numa tarde comum, enquanto ajudava na limpeza do templo, que a irmã Maria, uma das obreiras mais experientes, se aproximou com um olhar cheio de significado. Vanessa, você já pensou em servir mais de perto? Perguntou, segurando suas mãos com carinho. A igreja precisa de pessoas como você, que conhecem o poder da oração e não têm medo de estender a mão para quem sofre. Vanessa sentiu o coração acelerar. Ela já ajudava nos cultos, levava alimentos para os necessitados, mas aquilo parecia um chamado diferente. Era como se Deus estivesse dizendo: agora é a hora. Eu quero, irmã, respondeu, com os olhos brilhando. Mas não sei por onde começar. Começa pelo que você já viveu, disse a irmã Maria, sorrindo. Sua história de fé pode ser a luz que alguém precisa para não desistir. E assim, Vanessa começou a participar das visitas aos enfermos. Não como alguém que apenas levava uma palavra de conforto, mas como quem já tinha sentido o peso da dor e a leveza da cura. Quando entrava nos quartos de hospital ou nas casas daqueles que lutavam contra doenças, ela não falava como quem dá conselhos, mas como quem entende. Eu também já estive aqui, dizia, segurando a mão de um irmão desanimado. Já chorei, já clamei, já pensei que não ia aguentar. Mas Deus não desistiu de mim. E Ele não vai desistir de você. E as lágrimas que caíam não eram só de tristeza, mas de esperança. Porque quando Vanessa orava, as pessoas sentiam algo diferente. Não era só uma oração, era um testemunho vivo de que Deus ainda opera. Foi então que chegou o dia em que o pastor a chamou para dar seu testemunho no culto. Vanessa subiu ao púlpito com as pernas trêmulas, mas o coração firme. Contou como havia chegado à igreja quebrantada, como os irmãos a acolheram, como Deus a curou não só do corpo, mas da alma. E quando terminou, não houve um só olho seco na congregação. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Disse, com a voz embargada. Não importa o que você está passando, não desista. A igreja é a sua família, e Jesus é a sua vitória. Naquele dia, muitas vidas foram tocadas. Pessoas que há anos carregavam dores silenciosas se levantaram pedindo oração. Famílias que estavam se desmoronando se abraçaram. E Vanessa, ao ver tudo aquilo, entendeu que seu milagre não era só dela, era uma semente plantada para colher muitas outras bênçãos. Os dias se passaram, e o que antes era um simples desejo de servir se tornou uma missão. Vanessa agora liderava um grupo de oração para mulheres que, como ela, lutavam contra doenças ou desânimos. Elas se reuniam toda semana, compartilhavam suas lutas e clamavam juntas. E os milagres começaram a se multiplicar. Uma irmã com depressão profunda encontrou forças para sorrir novamente. Um casal à beira da separação se reconciliou. Um jovem que havia se afastado de Deus voltou para a igreja depois de ouvir o testemunho de Vanessa. Cada vitória era como um eco do que ela mesma havia vivido, prova de que, quando Deus toca uma vida, Ele não para por aí. Certa noite, depois de um culto especialmente poderoso, Vanessa sentou-se nos bancos da igreja, já vazia, e olhou para o altar. Lembrou-se da primeira vez que havia entrado ali, cheia de medo e incerteza. Agora, aquele mesmo lugar era seu refúgio, sua fortaleza. Obrigada, Senhor, sussurrou, com lágrimas de gratidão. Por me curar, por me usar, por me mostrar que o Senhor nunca me abandonou. E como se Deus estivesse respondendo, uma paz profunda encheu seu coração. Ela sabia que ainda havia muito por vir. Que outras batalhas viriam, outras lágrimas seriam derramadas, mas também que outros milagres estavam por acontecer. Porque na congregação cristã no Brasil, a fé não é só uma palavra, é uma realidade que transforma, que cura, que une. E Vanessa, agora com as mãos estendidas para servir, estava pronta para ver Deus fazer ainda mais. Porque quando uma vida é tocada pelo poder dele, ela nunca mais é a mesma. E o melhor de tudo?
Essa história não era só dela. Era de todos que, como ela, haviam descoberto que, na Igreja do Senhor, nenhum choro fica sem consolo, nenhuma dor fica sem cura, e nenhuma vida fica sem propósito. Vanessa começou a frequentar as reuniões com um coração renovado. Não era mais a mesma mulher que entrava na igreja arrastando o peso das decepções. Agora, seus passos eram firmes, seus olhos brilhavam com uma esperança que só quem já sentiu o toque de Deus pode entender. Ela se sentava nos bancos da congregação cristã no Brasil não apenas para receber, mas para aprender como dar. Porque ali, entre os irmãos, ela havia entendido uma verdade simples, mas poderosa: a fé não é só para os momentos de crise, é para a vida toda. Nas quintas-feiras, ela não perdia um culto de doutrina. Anotava cada palavra do irmão que ministrava, como se fossem sementes que precisavam ser plantadas em seu coração. E eram. Pouco a pouco, as verdades bíblicas iam substituindo as mentiras que por anos a mantiveram presa. Deus não nos deixa sozinhos, a oração do justo pode muito em seus efeitos, o Senhor é bom para os que nele esperam. Versículos que antes soavam como palavras bonitas agora eram a base da sua nova vida. Foi numa dessas noites que ela conheceu a irmã Maria, uma senhora de cabelos brancos e sorriso tranquilo, que sempre chegava cedo para arrumar os bancos e ficar um tempo em silêncio antes do culto começar. Vanessa notou que, mesmo com as mãos marcadas pelo trabalho e a coluna um pouco curvada pelos anos, ela irradiava uma paz que contagiava quem estava por perto. Um dia, depois da reunião, Vanessa se aproximou e perguntou: Irmã Maria, como a senhora consegue ter tanta paz assim? A senhora olhou para ela com olhos cheios de sabedoria e respondeu: Minha filha, a paz não vem de fora. Vem de dentro, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus e confia que Ele sabe o que faz. Eu já passei por águas bem turbulentas, mas aprendi que, na congregação, a gente nunca está sozinho. Os irmãos oram por nós, o Senhor nos sustenta, e a cada batalha, a gente sai mais forte. Aquilo tocou fundo em Vanessa. Ela começou a participar dos grupos de oração, a visitar os doentes, a levar um prato de comida para quem precisava. Não era mais só sobre ela agora, era sobre servir. E foi servindo que ela descobriu uma alegria que não dependia das circunstâncias. Até que veio o dia em que seu maior medo bateu à porta novamente. Uma ligação às 3 da manhã, era o hospital. Seu filho mais novo, Lucas, havia sofrido um acidente de moto. O coração de Vanessa gelou. As memórias da dor passada vieram como uma onda, ameaçando arrastá-la de volta para o desespero. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Antes mesmo de sair de casa, ela ligou para a irmã Maria. Em menos de uma hora, a notícia já havia se espalhado entre os irmãos. Quando Vanessa chegou ao hospital, já havia uma corrente de oração formada. Irmãos que ela mal conhecia estavam lá, de joelhos no saguão, clamando a Deus pela vida de Lucas. Outros ligavam de longe, unidos no mesmo propósito. E no meio daquele coro de vozes suplicantes, Vanessa sentiu uma certeza inexplicável: tudo ficaria bem. Os médicos eram sérios. Falavam em cirurgia de urgência, em riscos, em possibilidades. Mas Vanessa, com as mãos trêmulas seguras pelas irmãs ao seu lado, apenas balançava a cabeça e dizia: Deus é maior. Ele já está agindo. E foi assim que, depois de horas que pareceram dias, o médico saiu da sala de cirurgia com um sorriso no rosto. Foi um milagre. Não sabemos como, mas ele está estável. Os danos foram mínimos. É como se algo o tivesse protegido. Vanessa caiu de joelhos ali mesmo, no corredor do hospital, e chorou. Não eram lágrimas de alívio apenas, eram lágrimas de gratidão. Porque ela sabia muito bem o que havia acontecido. Não era sorte. Não era coincidência. Era Deus, mais uma vez, mostrando que Ele ouve, que Ele age, que Ele não abandona os seus. Quando Lucas acordou, fraco mas consciente, a primeira coisa que pediu foi para ir à igreja. E no domingo seguinte, lá estava ele, de muletas, mas de pé, ao lado da mãe, cantando os hinos com voz trêmula, porém cheia de fé. A congregação inteira chorou. Não pelo sofrimento, mas pela vitória. Porque ali, mais uma vez, eles haviam visto com os próprios olhos que Deus é fiel. E Vanessa? Ela continuou servindo. Agora, com uma convicção ainda maior, que na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado.
São reais. São atuais. São para quem crê. E ela, que já havia sido uma mulher quebrada, agora era uma testemunha viva de que, quando Deus entra na história de alguém, ele não só muda o final, ele transforma todo o caminho. O milagre completo. Naquela manhã de domingo, enquanto Lucas cantava com a voz entrecortada pela emoção, algo inesperado aconteceu. Ao se apoiar nas muletas para subir os degraus do púlpito onde queria testemunhar, sentiu um calor estranho percorrer suas pernas. Primeiro, um formigamento. Depois, uma força que não vinha dele. Os olhos da congregação se arregalaram quando, tremendo, ele largou as muletas e deu um passo. Então outro. E outro. Até que, entre lágrimas e gritos de glória a Deus, correu. Pelos corredores da igreja, abraçando a mãe, Vanessa, os irmãos em Cristo. O tumor que o deixará à beira da morte. Sumido. Os exames posteriores confirmariam, não havia mais vestígios da doença. Vanessa, ao vê-lo, entendeu o que Deus lhe sussurrara nas noites de oração: o que parece impossível aos homens, para mim é a oportunidade de mostrar meu poder. Ela, que já fora uma mulher de fé abalada, agora sabia, os milagres não são apenas curas físicas. São restaurar a esperança onde havia desespero, acender luz onde reinava a escuridão. E o maior deles? Transformar corações. Reflexão final. A vida nem sempre nos dá respostas fáceis, mas Deus nunca nos deixa sem resposta. Às vezes, Ele age no silêncio da madrugada, quando achamos que ninguém vê. Outras vezes, no meio da multidão, para que todos vejam que Ele ainda faz o impossível. O milagre de Lucas não foi só a cura, foi a prova de que, mesmo quando o caminho parece sem saída, Deus está tecendo uma história maior. Uma história onde a dor tem propósito, a fé tem recompensa, e o amor vence até a morte. Lição de vida. Deus não muda apenas o final das nossas histórias, Ele reescreve cada página com seus dedos. Mas para isso, precisamos de duas coisas: entregar o que não podemos controlar e confiar quando não podemos enxergar. Porque a fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a convicção de que tudo sairá como Deus quer, e isso é sempre melhor. E assim, entre hinos e testemunhos, aquela pequena congregação aprendeu: os milagres não pertencem ao passado. Eles respiram onde há fé. Eles acontecem quando, mesmo com as mãos vazias, entregamos o coração cheio.